é valorizar e ter compromisso com a palavra de Deus. A Bíblia diz assim em Mateus 7,24: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. O Senhor nos chama hoje para ser maduros, prudentes. E a primeira coisa que a gente lê no texto aqui: aquele que ouve. Precisamos ouvir para a gente ser uma pessoa prudente, madura. Para a gente amadurecer, irmãos, nós precisamos aprender, vamos falar assim, a teoria das coisas. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos lembrará de todas as coisas, mas Ele vai lembrar aquilo que a gente aprendeu. E muitas vezes a gente não sabe nem a teoria de como fazer as coisas. Se o engenheiro for construir uma casa, a primeira coisa, ele tem que ir para a faculdade, ele tem que estudar, ele tem que aprender a fazer os cálculos, ele tem que fazer lá a integral, a derivada, o limite, e fazer todos os cálculos lá, fazer o cálculo do momento fletor. Amém? Ele tem que fazer tudo isso, mas depois que ele vai começar a construir a ponte, ou ele vai construir o prédio, ele vai chegar lá e vai começar a observar, e aí ele vai colocar em prática, mas ele tem que saber a teoria. E hoje, irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos aprender mais a teoria de Deus. Hoje os irmãos estão estudando seminário, eles estão pegando que muita teologia, que é a teoria de Deus. Hoje você, quando lê a Bíblia, você está recebendo a teoria de Deus, para depois você pôr em prática e ser uma pessoa madura. Você, quando está na igreja ouvindo a palavra de Deus, Deus está ministrando a teoria dele na sua vida, não é? Ele está ministrando a teoria, ele está ministrando aquilo, o aprendizado, ele está começando a colocar no seu coração aquilo que você precisa entender para depois viver. Isso é ouvir a palavra de Deus, ouvir aquilo que o Espírito diz à igreja. Como é que estão os seus ouvidos? Primeira coisa, para a gente ser homens e mulheres maduros, nós temos que estar com nossos ouvidos abertos para aprender aquilo que Deus tem para nos ensinar cada dia, e temos que ser mais ainda desejosos por essa teoria. Você deseja aprender a teoria de Deus? Como está o seu desejo em pegar essa palavra e começar a ler ela e desejar e saber que toda a solução, que tudo aquilo que Deus está querendo te ensinar e te tornar uma pessoa mais madura, sábia e ser frutífero para o reino de Deus está aqui? Como é que está esse desejo seu no seu coração hoje? Porque não adianta simplesmente eu chegar para você e falar assim: olha, você tem que ler a Bíblia todos os dias, mas você tem que entender no seu coração que você tem que entender os planos de Deus. Tem muita gente hoje aqui que não está maduro porque não sabe a teoria, não sabe, não aprendeu a teoria, e muitas vezes recebe a teoria de qualquer jeito, ou muitas vezes não busca a teoria, e por isso continua patinando. Às vezes alguns começam a ler a Bíblia, depois param. Irmãos, você vai conseguir aprender essa teoria aqui em uma semana? Vai, em uma semana você aprende? Isso aqui é a teoria da vida. Você vai cada dia mais se alimentar dela, receber dela cada dia. É um acúmulo teórico que Deus vai encher no seu coração e vai te dando sabedoria. Hoje o nosso irmão Fernando, lá da Inglaterra, estava com uma dúvida, que ele estava discipulando alguns irmãos lá na Inglaterra. Ele me mandou uma pergunta. Ele falou assim: pastor, a gente pode cumprimentar uma pessoa que não é cristã com a paz do Senhor? Porque aqui criou uma polêmica, que não pode, que pode.
Uns falam que pode, outros não pode. E aí, um grupo falava assim, tem um texto lá na Bíblia que fala que a gente não deve cumprimentar os ímpios e nem declarar a paz do Senhor sobre eles. Então, esse grupo se levantou e falou assim: não pode falar a paz do Senhor para ele. E outros, que não conheciam a palavra, mas tinham uma convicção do Espírito Santo de amor, de paz, falaram assim: não, mas eu acho que tem que cumprimentar também, pode cumprimentar o ímpio com a paz do Senhor. E aí, pode ou não pode? Pode? Aí eles perguntam: onde está isso na Bíblia? Aí você tem que provar. Não é só falar que pode. Hã? Isso. Mas por que você lembrou desse texto? Você já estudou ele, não foi? Quantos anos você já estudou isso? Muito tempo, tem? Eu lembrei desse texto. Se você entrar na casa, lá em Mateus capítulo 10, fala que Jesus pegou os discípulos e falou assim: olha, ide primeiro à casa de Israel, e quando chegar na casa deles, saudai-os com a paz do Senhor. Se não receberem a paz do Senhor, a paz do Senhor voltará sobre vós. E aí, pode saudar ou não com a paz do Senhor? Vamos lá, pode saudar ou não? Pode. Nem sempre. Viu? Vocês errou, todo mundo errou. Está todo mundo errado. Porque se tiver uma pessoa iníqua, uma pessoa que vai contra o Evangelho, lá em João fala que esse tipo de pessoa você não deve saudar com a paz. Amém? Então depende do contexto, depende da situação. Uma pessoa que você está evangelizando, uma pessoa que é aberta ao Evangelho, faça isso, salve ele e dê a paz do Senhor. Mas uma pessoa que é contra o Evangelho, você não deve fazer isso. Isso está escrito na Bíblia. Em Reis, quem conhece esse versículo? Por não conhecer as Escrituras, é o poder de Deus. Irmãos, agora vocês imaginam quantos erros você pode estar cometendo na sua vida pessoal sem conhecer a palavra. Eu te dei um exemplo aqui de uma situação. Quantos erros você pode estar cometendo hoje na sua vida e está fazendo você ser uma pessoa imatura, só que Deus te deu a palavra. E Deus quer ministrar todo dia na sua vida algo novo, que você vai se lembrar em cada situação, e Ele vai te dar vitória. Fala para o irmão do seu lado: você precisa da teoria. Você precisa da teoria. Você precisa da teoria de Deus. E muito. Só que a teoria, para complementar aqui, ó, fala assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras. Qual a teoria? A teoria que vem de Deus, não a teoria de homens, não a teoria de filósofos, não a teoria de pensadores, não a teoria da novela, da TV, não a teoria, não essa teoria que a Bíblia fala que nós temos que estar cheios, mas a teoria que vem de tudo quanto é canto, vida de Deus, e através do Espírito Santo. Até a Bíblia, se você não for ler ela pelo Espírito Santo, você vai pegar uma teoria errada. Você depende do Espírito Santo para entender tudo. Então não tem jeito, você é dependente, eu e você dependente do Espírito Santo para conhecer os mistérios de Deus. E tem mais: se você quer conhecer os mistérios de Deus, ser maduro, você precisa desejar. Muitos não estão recebendo o que não desejam. Quando a pastora Silvia estava ministrando aqui sobre ofertas, eu ainda preciso ser tratado sobre esse negócio de oferta, porque eu, como pastor, depois que eu me tornei pastor, isso não acontece só comigo, com alguns pastores, a gente fica meio tímido de ficar falando de dinheiro.
Vou confessar isso para os irmãos. Porque no final a gente sempre olha algumas caras olhando para a gente como se a gente tivesse pedindo dinheiro para a gente. E eu acho isso horrível. Porque quando a gente fala de dinheiro, quando você dá seu dízimo, você não está dando dízimo para a pastora, você está dando dízimo para Deus. Quando você dá uma oferta, você não está dando uma ajudinha para a igreja, você está dando para Deus. A Bíblia em nenhum lugar fala que você dá dízimo para homens. Amém? Então às vezes a gente fica, porque a gente tem uma certa pressão, sabe? As pessoas ficam te olhando, falando assim. E eu, graças a Deus, trabalho secularmente, mas é uma pressão. Então, na vida de todo pastor tem esse negócio. E é ruim, viu? Eu vou falar para vocês, é ruim. É horrível você ouvir de uma pessoa falar que está dando dinheiro para o pastor. É horrível, é falta de entendimento da palavra, é falta de amor pela obra, é falta de amor por aquele que abriu mão de tantas coisas para fazer a obra. Eu acho horrível isso, sério. Estou abrindo o coração para vocês aqui hoje. E quando a pastora Silvia falou isso, eu cheguei, Senhor, desde o ano 2000, já vai fazer 16 anos, que eu nunca deixei de entregar um dízimo, e eu nunca deixei de dar uma oferta quando eu estava na igreja. Já tem 16 anos, e eu fiz um compromisso aquele dia com o Senhor, que eu jamais daria a menor nota que está na minha carteira. Eu não daria nunca a menor nota. Eu nunca sairia ou entraria numa igreja sem dar uma oferta. E eu nunca mais deixei de dar um dízimo. E quero dizer uma coisa para você. Nunca para mim faltou comida e nem roupa para me vestir. Amém? E eu quero te desafiar a ser mais ousado. Porque eu olho para trás e me lembro quantas igrejas eu já pude ajudar. Eu olho para trás e vejo quantas pessoas eu pude ajudar. Eu olho para trás e olho, Senhor, eu sei que o Senhor agrada disso, que eu faço porque eu te amo. E eu entrego isso no seu altar, porque isso é honra. Quando eu entrego a minha oferta, eu digo, não, Senhor, eu estou honrando o meu Deus. Eu estou respondendo a Ele. Amém? Isso é palavra de Deus. Isso é compromisso com a Bíblia. Irmãos, uma pessoa madura, a primeira coisa que reflete a maturidade dela é uma pessoa que tem compromisso. E primeiro, com Deus. Não é assim? Se você vê uma pessoa madura, você não olha para ele e vê se ele é uma pessoa responsável, tem compromisso. E quero dizer uma coisa, talvez você olhe para mim como pastor e fala assim, nossa, o pastor é um bom exemplo, ele tem compromisso. Eu quero dizer uma coisa para você. Um dia o irmão falou, não, pastor, eu quero seguir o seu exemplo. Eu falei assim, ó, irmão, não segue o meu exemplo não. Vou te dar uma coisa bem melhor. Segue o exemplo do apóstolo Paulo, segue o exemplo de Jesus. Sobe o nível. Que eu estou lá atrás correndo atrás disso. E você vai correr atrás de mim. Não precisa correr atrás de mim não. Vamos correr junto e vamos correr e vamos buscar o exemplo que é Jesus. Amém? Então o seu exemplo de maturidade é o exemplo dos apóstolos, é o exemplo de Jesus Cristo. Outra coisa, vamos continuar lendo o texto. Um versículo, irmãos, pode nos alimentar tanto. Um versículo pode mudar a sua vida. Quanto mais a Bíblia toda. Vamos sair dessa noite daqui com o milagre de Deus no nosso coração, da gente ter compromisso com a palavra, de buscar ela de uma maneira mais séria, mais responsável, mais desejo. O texto diz assim: então ouve essas minhas palavras e põe em prática. Não adianta você receber um monte de teoria, você saber os versículos de cor, mas se você não põe em prática. Vamos pôr em prática a palavra de Deus? O que na sua vida hoje você não está pondo em prática, o que é da Bíblia?
espíritos. Mas nesse momento eu quero que você reflita aí no seu coração. Talvez é uma mentirinha, talvez é uma negligência ao seu chamado de Deus, talvez é a falta de paciência, talvez até falta de fé, talvez é você ser um respondão, um brigão, ou talvez é porque você não controla, você não consegue se dominar. Qual área da sua vida que está atrapalhando você ser maduro? Porque quem você vai prejudicar mais em tudo é você. Talvez você está escondendo isso. O Espírito Santo fala assim: para de esconder isso, enfrenta esse negócio ali e seja maduro. O Espírito Santo falou uma coisa muito forte, irmãos. Deixa o Espírito Santo falar com você. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim: olha, Kleber, ele me chama de Kleber, ele me chama de pastor. Olha, Kleber, eu não entreguei muitas promessas para o meu povo, porque eles não estão preparados ainda, eles não têm maturidade para receber aquilo que eu tenho para dar. Está entendendo isso? Deus tem uma promessa na sua vida. Você quer ver aqui? Quem tem promessa que já alguém profetizou na sua vida que você vai ser um pastor? Levanta a mão. Nós temos vários irmãos aqui. Vou dizer para vocês, a resposta de vocês não é pastor ainda hoje, porque Deus está esperando vocês amadurecer. Amém? Então, eu tenho uma palavra para você. Corre. Para de perder tempo. Chega para Deus. Analisa tudo na sua vida que está faltando você realmente ser um pastor maduro. E muda na sua vida agora. Vai doer, mas rapidinho Deus vai te levantar e vai te honrar. Porque nós precisamos de mais pastores. A obra precisa de mais. E não são pastores, missionários. A igreja precisa de evangelistas, pessoas, líderes de diário. Precisa de pessoas com coragem. Fala para a pessoa do seu lado assim: tenha coragem. Vamos ser mais corajosos, irmãos. Eu tenho medo. Eu não vou dar conta. Eu não sei pregar. Eu não dou conta de orar para os outros. Não, para com isso. Amadurece. Quem faz a obra é o Senhor. Isso é falta de Bíblia. Quem te chamou foi o Senhor. Levanta. Põe-se de pé. Mas eu estou dodói. Mas eu não dou conta. Levanta. Tenha coragem. Ser forte e corajoso. Seja homem, seja uma mulher de Deus. Larga de ser dodói. Fala para o irmão do seu lado assim: larga de ser dodói. Não pode, irmãos. Chega disso. Chega de ficar andando na carne. Chega de andar na carne. Chega de ser carnal. Chega de ficar só olhando as coisas da carne, só olhando esse mundo natural. Chega! Vamos ser espiritual. Porque o homem maduro é um homem espiritual. E o homem maduro é um homem que anda só na carne. Então, se você está andando só na carne, você vai viver imaduro. Mas se eu e você tomar uma posição firme e falar assim: eu vou seguir essa palavra, eu vou obedecer essa palavra, todos os princípios que estão aqui eu irei obedecer, e não importa o que for passar, eu vou fazer, e pronto. Chega de dúvida. Mas será que eu faço isso ou não faço? Mas será que eu dou conta ou não dou? Uma atitude de um homem ou mulher madura é uma atitude de fé.
naquele que te chamou, crer naquele que está dentro de você, que é o Espírito Santo. É hora de crescer. Para de meninice. Uma coisa muito importante que eu quero falar aqui. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 17, verso 3. O que nos faz ser imaturos e quais atitudes precisamos tomar para ser maduros? Provérbios 17, 10. Vamos falar poucas coisas sobre maturidade, mas uma delas muito importante. Provérbios 17, 10 diz assim: a repreensão deixa marcas mais profundas no prudente do que 100 açoites no insensato. Vamos ler de novo. Mais profundamente entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. Amém? O insensato, se for bater nele tanto que for, não vai adiantar. Você bate, não adianta nada. Mas o prudente, ele aceita a repreensão. E aí é onde que vai doer. Deixa eu te falar uma coisa. Um homem maduro é aquele que aceita ser reprimido por Deus, ser corrigido. Deus chegar a falar para ele assim: está errado, você tem que mudar. O pastor chegar em você e falar assim: você fez errado, tem que mudar. O seu líder chegar a falar assim para você: você não está correto no que você está fazendo, precisa mudar. Você está agindo de uma maneira tola, você está em pecado, muda isso. Se eu chegar e muitos irmãos hoje aqui da igreja falar desse jeito, o que vocês acham que vai acontecer? O que vai acontecer? Amanhã, culto vazio. Quando uma pessoa é repreendida e Deus usa um pastor ou a palavra, ou quando você está orando e chega para você e fala assim: você precisa mudar, você está errado. Lá no nosso coração, sabe o que acontece? É uma coisa pegar uma faquinha e fazer assim, porque corta o nosso orgulho. Faz assim e fica aberto. Como é que ele falou desse comigo? Eu não aceito isso. Mas que coisa! Não quero saber disso. Como? Que ousadia! Que ousadia! Quem ele pensa que é? Quem ele está achando que é? Não é assim. Mas quando a gente aceita a repreensão, o Espírito Santo, sabe o que ele faz? Ele pega aquele corte do orgulho, ele põe a mãozinha dele assim, ó, vai aprender aí, a marca vai ficar. Eu não vou tirar a marca, porque isso você não pode esquecer, para você não voltar a ser orgulhoso. Essa marca vai ficar inesquecível na sua vida. E vou falar uma coisa para os irmãos: as mãos de Jesus lá na cruz foram perfuradas e tiveram uma marca. E aquela marca lá, irmãos, também simboliza a marca do nosso orgulho. Jesus levou a ferida. A marca não saiu, a marca está lá ainda, para lembrarmos que um dia Ele morreu por nós e sofreu.
Existem marcas de dor na nossa vida que não devem ser apagadas, para a gente lembrar a não ser mais arrogante, mas se humilhar diante de Deus. Lembre-se bem dessas marcas. Quando alguém te afrontou, talvez até sem razão, Deus usa pessoas do mundo. Talvez você está lá no seu trabalho, você tem um patrão ímpio, ruim, cara mau, chega lá e não te paga direito, cara ruim sim, que te esfola no trabalho, suga todas as suas energias, no final ainda não te paga direito, e Deus está lá cortando o seu orgulho. Muitos, sabe o que fazem? Vai lá e briga com o patrão, tira a satisfação. Muitos brigam com os pais. Os jovens chegam lá e eu não aceito o pai. Muitos esposos chegam para sua esposa e falam: eu não aceito. Esposas não respeitam maridos, falam assim: eu não aceito, e não amadurece. Não amadurece. E vou te falar, na hora que chegar, a pessoa pode estar errada, que está fazendo contra você. Você tem que se humilhar, porque a Bíblia diz que humilde, Deus olha, o quebrantado de coração está aos olhos do Senhor, mas ao arrogante, ao soberbo, Deus abate. Isso é Bíblia, não sou eu que estou dizendo isso. A Bíblia diz que nós temos que ser humildes e mansos de coração, assim como Jesus é. A Bíblia diz que as palavras que saem da nossa boca têm poder, e tem que ser doces, tem que ser de respeito e de amor. A Bíblia diz que a gente não pode sair da nossa boca palavra torta e ficar falando besteira demais. Você quer ser uma pessoa madura? Para de falar besteira. Uma pessoa madura, ela pensa no que fala, ela é prudente na sua palavra. Uma pessoa sem maturidade fala o que quiser, o que vem na cabeça. Uma pessoa imatura escreve o que quiser no Facebook, escreve e-mails do jeito que quer. Uma pessoa madura sabe o que põe no Facebook. Ele tem uma motivação verdadeira no coração, porque ele não está ali para colocar no Facebook para aparecer, mas ele está ali no Facebook para entender e edificar pessoas. Ele não está ali para gerar inveja no coração dos outros, ele não está ali para gerar interesses pessoais, mas ele está ali para edificar o reino de Deus. Então o Facebook, o WhatsApp foi feito para edificar o reino de Deus e não destruir. Não para ficar fazendo fofoca, conversando e mandando intrigas e mandando palavras e trazendo discussões, brigas, discussões, invejas. Isso está lá em 1 Coríntios, fala que são características de pessoas imaturas e que andam na carne. E quem é maduro anda no Espírito e promove a paz. Nós temos que promover a paz, que excede todo o entendimento de Cristo Jesus. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é pura, ela é santa, ela edifica a vida de um homem, faz de um homem um grande homem de Deus. A palavra de Deus, quem segue ela, irmãos, é uma pessoa digna de honra. E muitas vezes a gente quer ser honrado, mas não segue. Amém, irmãos? Então não adianta só precisa ter a teoria, precisa ter o Espírito Santo, mas precisa ter a atitude madura. Aqui eu coloquei vários pontos de serem íntegros, firmes,
imagina Paulo fazendo isso? Jamais, né? Paulo estava preocupado com o quê? Com o reino de Deus. Então, não tem lugar para mais briga, intriga e bababá, não tem espaço mais para isso. O espaço tem uma paz. Então, se você vê que a sua vida fica assim, um sobe e desce, uma hora você está bem espiritual, outra não está. Na hora que Deus passar lá o bisturi do seu coração, do seu orgulho, você aguenta, você engole, aguenta, e acha bom ainda, e continua alegre, porque a sua alegria não está baseada na circunstância, mas a sua alegria está baseada porque você tem Jesus. Eu sou feliz, você tem que ser feliz. Nós somos felizes porque temos Cristo. E vamos todo mundo pro céu. E as portas do céu vão se abrir. E ele vai falar assim: vem, Cléber, é agora! Vocês imaginam a cena, irmãos? Teve um irmão que eu estava conversando com ele. Ele disse que teve duas visões do arrebatamento. Foi o Denis, filho do Brito. A gente foi fazer uma mudança e ele estava contando: pastor, eu tive uma visão do arrebatamento 2 vezes. E ele falou assim: Deus falou para mim: está chegando. Está chegando. Quem quer o arrebatamento aí? Está chegando. Tem gente tão preocupada com essa vida aqui. Está chegando essa hora. A gente para agora. Irmãos, a maturidade é tão importante na nossa vida. Aprenda uma coisa aqui. Eu não sou muito bom de biologia, nem de medicina, mas algumas coisas eu lembro. Quando eu falar besteira, vocês me ajudam. Mas eu sei que o nosso corpo físico, ele funciona assim. Eu inspiro o ar vai para os meus pulmões. Esse ar, ele vai para o meu sangue, o meu corpo, e ele renova o sangue do meu corpo. Assim, não é? Tá certo aí? Não? Mais ou menos, deu uma resumida, né? Sei que vai no rim, tem mais uma série de coisas. Tudo errado ou não? Eu sei que o ar é que me dá a vida, e eu sei que é o sangue que circula no corpo, e o ar, resumidamente, que faz o meu sangue ter a vida. Amém? E a partir daí, então o ar entra, o sangue que é a vida revitaliza, e eu vou agindo, aí eu respiro de novo. Então é o ciclo da vida. Então eu respiro, o sangue vem, e eu tenho força para respirar de novo, e aí vai. Certo? Eu não sou muito bom nessa área, não. Como é que é isso aqui? Eu falo desse ciclo. É o ciclo que eu aprendo a teoria de Deus, ela entra dentro do meu coração, me ensina o Espírito Santo muita coisa, e depois eu vou agir conforme a vontade de Deus. Isso é o ciclo da nossa vida. E quando esse ciclo está rodando na minha vida, eu vou amadurecendo, eu vou crescendo. Amém? Entenderam isso? É como se a gente é criança, é como se o ciclo para ali na criança e ela fica estagnada. Mas nós, quando a gente aprende, entra no coração, o Espírito ministra, eu vou lá e ajudo e coloco em prática a palavra de Deus. Esse é o ciclo da maturidade do homem. Só que se o homem respira, se ele não deixa ministrar no coração dele o Espírito Santo da mudança, e se ele não age, ele vai ficar criança o resto da vida. Ele não vai crescer mais, o organismo dele não vai desenvolver. Aonde no resto da sua vida esse ciclo está parado?
Talvez você não está ouvindo, não está respirando a palavra de Deus. Talvez você, na hora que o Espírito vai no seu coração e ministra que você tem que mudar, você não muda. Ou então na hora de agir, você não age. Qual parte do ciclo precisa ser mudada na sua vida? Não esqueça disso. Vamos ficar de pé.